A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que em 15 minutos mais ou menos deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. A estimativa de que a publicidade em áudio digital bata a marca de 7 bilhões e meio de dólares em 2024. Uma nova função do Spotify for Podcasters que mostra o número de ouvintes impactados por cada episódio. O lançamento oficial dos podcasts no YouTube Music no Brasil e o novo podcast do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 38ª edição do Cast News. Para começar a edição de hoje, a gente vai falar de economia. De acordo com uma pesquisa da Integral Ad Science, o investimento em anúncios no áudio digital tende a crescer e muito em 2024. Esse dado vem da pesquisa The Sound of Suitability, realizada em junho deste ano nos Estados Unidos. Os participantes da pesquisa foram ouvidos sobre suas plataformas preferidas para ouvir músicas e podcasts, os dispositivos onde consomem áudio e qual relação eles têm com as propagandas que ouvem. Como cerca de 63% dos ouvintes engajaram com publicidade no último ano e mais de 20% deles compraram produtos ou serviços anunciados em áudio, o investimento em anúncios em áudio digital deve bater 7 bilhões e meio de dólares até a metade de 2024. A pesquisa também mostrou que a maioria dos ouvintes não se incomoda com anúncios em áudio, desde que não sejam muitos a ponto de atrapalhar a experiência. A resposta do público consumidor de áudio é cada vez maior, e com o aumento da adesão desses ouvintes com as campanhas publicitárias, é natural que a mídia movimente investimentos que também vão ser cada vez maiores. Um estudo realizado pela Acast revelou que os podcasts são a mídia em que os norte-americanos mais confiam. YouTubers ficam em segundo lugar, com 44% dos consumidores confiando nesses produtores, lembrando que muitos criadores populares no YouTube também atuam como podcasters. O estudo mostrou que 75% dos consumidores procuraram podcasters para saber qual a avaliação deles sobre vários produtos, enquanto criadores de mídias sociais no Twitter, Instagram e Facebook ficaram em terceiro lugar, com 62% de confiança do consumidor. Embora os YouTubers tenham a liderança em qualidade de endosso, com 79% do público satisfeito, os podcasters estão logo atrás com 73%. Agora é esperar para ver como vão ser esses números daqui para frente, já que ao longo de todo esse ano a gente acompanhou em tempo real a expansão dos podcasts para o YouTube. Talvez nós, podcasters, nos tornemos os influencers definitivos, quem sabe? E na última semana, o YouTube anunciou o lançamento de podcasts no YouTube Music do Brasil. Os usuários da plataforma receberam um e-mail com instruções sobre como criar podcasts, com duas opções: criar um programa do zero dentro do Creator Studio ou categorizar uma playlist como um podcast, basicamente o que já estava sendo feito no estúdio de criadores lá na gringa, mas que agora está funcionando da mesma forma por aqui no Brasil. O YouTube, que não é besta nem nada, também incentivou que os criadores de conteúdo usem o selo do YouTube Music para promover canais, sites ou redes sociais. Então, agora é oficial, não precisa mais ser videocast para ser inserido no YouTube.
Se você gosta do podcast raiz puramente em áudio, o YouTube já tem um espaço para você. E considerando que eles prometeram que essa mudança fosse implementada até janeiro do ano que vem, até que ela veio bem rápido. Ainda em notícias da semana, o Spotify for Podcasters introduziu uma nova ferramenta de análise de impressões que vai permitir que os criadores de conteúdo descubram quantos usuários foram impactados pelo seu podcast no Spotify. Os dados podem ser colhidos individualmente, por episódio ou do podcast como um todo. A ferramenta está disponível na base de análises do podcast, onde o podcaster vai ter acesso ao número de visualizações do podcast nos últimos 30 dias e também saber de onde essas visualizações vieram. Além disso, o Spotify for Podcasters atualizou recursos da plataforma, como, por exemplo, personalização da página do podcast, estatísticas de impressões e opções de monetização para oferecer mais oportunidades de descoberta, crescimento e receita para os criadores. Agora, depois dessa série de mudanças, os produtores têm chances melhores de destacar um episódio para novos ouvintes e recomendar outros conteúdos no Spotify. A plataforma de gravação de podcasts Zencastr anunciou o fim do seu plano gratuito. Todos os recursos da plataforma, incluindo gravação, pós-produção, hospedagem, monetização, gravação móvel e recorte de inteligência artificial, vão ficar disponíveis apenas para quem contratar os planos pagos. O uso gratuito não vai mais existir a partir do dia 16 de novembro. Para facilitar a transição, o CEO da empresa Josh Nielsen está oferecendo um desconto de 30% na contratação de qualquer plano, que vai ser válido por 12 meses. Os 3 planos disponíveis atualmente são o Professional, no valor de $18 mensais, o Growth, no valor de $45 e o Leader, por $91 mensais. E pensar que o Zencastr já foi reconhecido por anos como uma das melhores ferramentas gratuitas para o produtor iniciante de podcast, mas é isso aí, o mercado muda e as necessidades das empresas também. E o Rodrigo Alves, autor do podcast Vida de Jornalista, anunciou mais uma edição da sua oficina de podcasts e narrativa em áudio. As inscrições já estão abertas e as 5 aulas do curso vão ser realizadas entre novembro e dezembro pelo Zoom. Os interessados na oficina não precisam atender a qualquer pré-requisito, é só se inscrever e participar. Durante as aulas, os participantes vão aprender todas as etapas da produção de um podcast, incluindo planejamento, pauta, entrevistas, roteirização, edição e monetização. Todas as informações sobre datas, valores, descontos e o formulário de inscrição você encontra na íntegra lá no portal do Cast News. E mais, a premiação Latin Podcast Awards 2023 anunciou os vencedores desta edição e, infelizmente, nenhum podcast brasileiro subiu no pódio para levar um prêmio. Eu digo que tá faltando participação da podosfera brasileira, viu? Porque potencial e podcast bom a gente tem e muito. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é pra nós esse tipo de premiação, então fica aqui um comentário aleatório. A premiação celebrou criadores de conteúdo que se destacam na América Latina, na Espanha e nos Estados Unidos em 31 categorias diferentes. Arte, notícias, sociedade e cultura, educação e true crime são algumas delas. Alguns dos vencedores foram o Cuentos Infantiles com La Tia Botas, que levou como podcast do ano, More Than a Movie, American Me, como podcast revelação do ano, e A Little Bit of Everything With Me como o melhor podcast em inglês. Parabéns a todos os podcasters latinos que têm feito um trabalho excepcional e que têm ganhado cada vez mais força. E nas dicas de produção da semana, os temas são os podcasts corporativos ou empresariais. Você acha que um podcast de marca serve só para autopromoção e afirmação de autoridade? Então você está perdendo a chance de conhecer várias outras utilidades que a nossa mídia pode ter para uma empresa. A equipe do Cast News reuniu não uma, não duas, mas 13 aplicações diferentes para um podcast de marca.
E quem também bateu um papo com a gente na última semana sobre podcasts corporativos foi o Márcio Brant, CEO da WePod. Tem bastante coisa legal para você ver lá no portal, então não deixa de conferir, porque é sempre bom dar uma estruturada na nossa mídia e ver o que anda acontecendo pela podosfera, mesmo que não seja exatamente o seu nicho. O produtor que é esperto consegue tirar insights de qualquer lugar. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. Uma nova apresentadora foi adicionada à bancada do podcast Código Aberto, produzido pelo B9. Para quem não conhece o programa, o Código Aberto fala sobre o futuro dos negócios em conversas francas com grandes personalidades da indústria e, em temporadas passadas, era apresentado pelo casal Carlos Merigo e Juva Lauer. O Merigo continua como host do programa, mas na temporada que está sendo lançada, ele divide a cadeira com a empresária Ana Couto. O tema dessa nova temporada é branding e a Ana Couto é uma grande referência em branding no Brasil, então ela tem muita base para falar sobre o tema e fazer uma apresentação bem legal do conteúdo. Alguns convidados dessa temporada são profissionais de empresas como Mastercard, Hotmart, Pinterest e Farm, e os primeiros episódios já estão disponíveis, é claro, nas principais plataformas de áudio. Entre os dias 18 e 21 de outubro, aconteceu em Recife a 5ª edição do festival Rec and Play, e em um dos dias do evento a programação teve um grande foco em podcasts. Entre os convidados e palestrantes estavam o Thiago André, do podcast História Preta, o Caio Santos, da produtora Griot Podcasts, a editora de projetos Janaína Oliveira e a Lina Fernandes com o Emerson Saboia, ministrando uma oficina de produção de roteiros para podcast. Ao total, foram 5 painéis do festival abordando estratégias de crescimento e monetização de podcasts, cases de sucesso, workshops e o tema do evento desse ano, que foi Pontes para Conectar Margens, com o objetivo de alcançar cada vez mais as periferias através de iniciativas tecnológicas. Um evento muito bacana que com certeza deve ter sido muito recompensador tanto para os participantes quanto para o público. Que mais encontros como esse aconteçam em cada vez mais lugares do Brasil. Sobre lançamentos, o Ivan Mizanzuki anunciou a data de estreia da nova temporada do podcast Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi, e dessa vez ele está fazendo as coisas de um jeito um pouco diferente. Como o caso Leandro Bossi tem ligação com o caso Evandro, que foi tema da 4ª temporada do Projeto Humanos, ao longo desta semana vão ser publicados 5 episódios de introdução à temporada, com atualizações sobre o caso Evandro e também o caso dos emasculados de Altamira. Os episódios do Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi, vão ser lançados no Globoplay a partir do dia 31 de outubro, mas como não é conteúdo exclusivo Globo, também vai estar disponível em todas as principais plataformas de áudio, como um bom podcast deve ser. Ex-funcionários da Disney lançaram um podcast chamado Keys to the Kingdom, que revela segredos sobre como é trabalhar nos parques temáticos da Disney World. O podcast é apresentado pela Amanda Lund e pelo Matt Gurley, que trabalharam nos parques. Os hosts falam tudo sobre a realidade por trás da experiência de trabalhar em um ambiente que parece um conto de fadas, mas que no final do dia é um emprego como qualquer outro. Responsabilidades, rotinas, horários, enfim. A série vai ser lançada semanalmente e os primeiros episódios já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, claro, em inglês. E a recomendação nacional desta semana vai para quem faz questão de estar sempre atualizado nas principais notícias da área de ciência de dados, inteligência artificial e tecnologia. O podcast Data Hackers, ou Data Hackers, como é que se pronuncia? Acho que é Data Hackers, né? Aportuguesado, é uma extensão da newsletter e da comunidade Data Hackers, a maior do Brasil, sobre dados. O feed onde o podcast é publicado também publica o Staff Plus e o Data Hackers News, que é muito parecido com o Cast News e sintetiza as principais notícias do mercado em episódios de 15 a 20 minutos toda semana. Mas eles dizem que não é inspiração, então estamos acreditando.
Então, se a área de tecnologia, até que se fosse também não teria problema nenhum, é uma grande homenagem para nós. Então, se a área de tecnologia e dados é do seu interesse, não deixe de assinar o feed do Data Hackers no seu agregador de podcast preferido para receber um monte de conteúdo bom toda semana. E eu lembro aqui que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Se você tem um emprego para alguém trabalhar com podcast na sua empresa, no seu projeto, ou se você precisa de alguém para colaborar com o seu podcast, é só mandar para a gente no e-mail contato@castnews.com.br, que elas vão ser publicadas toda semana aqui na nossa newsletter, 2 vezes, na verdade, na quarta e na sexta-feira. Além disso, se você mandar também uma pequena apresentação, um press release, um media kit do seu podcast, quem sabe em breve você não ouça ele aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 38ª edição do Cast News, que você pode ler na íntegra no nosso portal em castnews.com.br. Lá você também pode assinar a nossa newsletter. Se você quiser receber as notícias em primeira mão, eu recomendo assinar o nosso canal público no Telegram em t.me/castnews_br, porque ali tem uma ferramenta que manda automaticamente para o canal as notícias assim que elas são publicadas no site, então é a chance de você saber tudo em primeira mão. Você também pode, é claro, ajudar a gente a crescer se você assinar o feed no seu agregador preferido, se você espalhar o link nas redes sociais, ir lá nos agregadores Spotify e Apple Podcasts, deixar a sua classificação ali, as suas 5 estrelinhas, para a gente poder indexar e aparecer cada vez para mais gente nesses agregadores. Você pode também colaborar com a gente mandando o seu feedback ou a sua sugestão de pauta em qualquer artigo do nosso portal ou então através do e-mail podcast@castnews.com.br. Além disso, você pode seguir também @castnewsbr nas redes sociais. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia, e participaram da produção deste episódio a Andressa Isfer, a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua audiência e é claro que eu espero você segunda-feira que vem. Jogue hoje mesmo Assassin's Creed Mirage, lançamento da renomada franquia de sucesso dos games. Você irá controlar Basim, um assassino inteligente e misterioso que precisa acabar com um grupo secreto na majestosa cidade de Bagdá durante o seu auge, com gráficos e jogabilidade incríveis. Você confere Assassin's Creed Mirage, disponível para PlayStation, Xbox e PC.